que a paz e a bênção divina acompanhem o dia de quem nos ouve. Amém! É muito bom estar aqui para mais uma análise daquelas, né? Com certeza. E hoje a gente vai entrar numa daquelas discussões que, olha, dão um nó na cabeça de qualquer um. Porque se a regra básica do universo é que o menor nunca de jeito nenhum pode conter o maior, então a teologia tem um problema matemático e lógico impossível logo na página 1. Nossa, sim. Um problema que, na verdade, assombrou algumas das mentes mais brilhantes da nossa história. E por que isso acontece? Bom, a premissa básica da nossa civilização inteira é que o objeto de estudo está lá no mundo, paradinho, sabe? Apenas esperando que a razão humana construa as ferramentas certas. Tipo telescópios, microscópios, aqueles aceleradores de partículas gigantes. Exato. Ferramentas para dissecar e compreender esse objeto por completo. Mas e quando o objeto é infinito? O que nos traz, então, ao material de base da nossa análise super aprofundada de hoje. Nós vamos mergulhar nas páginas de uma obra simplesmente clássica. O livro Teologia Sistemática, escrito pelo autor Louis Berkhof. Uma obra monumental. Sim. E a nossa missão hoje é justamente desvendar o que acontece quando essa lógica científica tradicional que você mencionou simplesmente colapsa. Nós vamos investigar a cognoscibilidade de Deus. Que é uma expressão super técnica, né? Bem pesada para descrever uma angústia humana que é muito real e muito prática. Totalmente prática. Pensa na magnitude disso para quem está acompanhando a gente. Como pode a mente humana, que é radicalmente finita, presa num cérebro que envelhece, que tem limites claríssimos de tempo, de espaço, de capacidade de processamento... Limites de todos os lados. Pois é. Como essa mente pode sequer começar a compreender um ser que é, por definição absoluta, infinito, atemporal e incompreensível? É o paradoxo definitivo da filosofia da religião. E olha só, logo na introdução do livro, o Berkhof estabelece que este texto não pede apenas uma leitura dinâmica. Não é sobre memorizar conceitos para uma prova. Não mesmo. O material exige de nós uma postura de extrema humildade intelectual. O convite dele é para questionarmos os limites da nossa própria capacidade de conhecer. É um choque de realidade. Sim, porque não estamos falando sobre como a humanidade domina um assunto. O Berkhof fala sobre a crise que se instaura quando o assunto é simplesmente grande demais para ser contido. E a introdução do livro mapeia direitinho como a história do pensamento lidou com esse cabo de guerra. E lendo as anotações aqui, fica muito claro que essa tensão não começou lá na frente com os filósofos iluministas. De forma alguma. Ela já estava ali pulsando forte, dentro do próprio texto bíblico, né? O Berkhof aponta essa dualidade de uma forma magistral. Porque de um lado da balança a gente tem textos como o livro de Jó, por exemplo, que lança aquela pergunta cortante, tipo, porventura desvendarás os arcanos de Deus? Uma pergunta que já te coloca no seu lugar. Exatamente. Ou então o profeta Isaías, que meio que ironiza qualquer tentativa humana de comparar o divino com coisas terrenas. E a conclusão lógica de todas essas passagens é que a gente está lidando com um mistério insondável, um abismo totalmente inatingível. Dá muita aquela imagem do Deus totalmente encoberto pelas nuvens, sabe? Inacessível. Mas aí, na outra ponta dessa mesmíssima balança, o texto traz aquelas afirmações frontais de Jesus, lá no Evangelho de João, dizendo que a vida eterna é, de forma muito literal e prática, conhecer a Deus. É um contraste absurdo. Sim, não conhecer como uma charada impenetrável, mas como uma relação acessível, vital, que transforma a vida. Então, a grande dor de cabeça teológica ao longo dos séculos foi fazer essas duas verdades caminharem juntas. A verdade do Deus incompreensível e a do Deus que convida ao conhecimento. Isso. E fazer isso sem que uma acabe destruindo a outra. E os primeiros pensadores cristãos tentaram resolver essa equação de um jeito que quase custou muito caro, não é? O Berkhof menciona que os primeiros pais da igreja respiravam o ar da filosofia grega o tempo todo. O tempo todinho. Daí eles começaram a descrever o divino como algo puramente abstrato, uma existência absoluta, sem atributos visíveis, sem nome, totalmente despida de qualquer emoção. E assim, a intenção deles era nobre, isso tem que ficar muito claro.
Eles queriam preservar a majestade do infinito. Eles queriam evitar que a divindade fosse rebaixada a uma espécie de super-humano poderoso, tipo os deuses do Olimpo grego. Aquela coisa de humanizar demais, né? Exato. O problema é que, ao fazer isso, eles criaram um vácuo. Porque um Deus tão abstrato e tão indescritível se torna completamente irrelevante para a vida prática da pessoa comum. Fica parecendo apenas um conceito matemático. E foi para consertar esse abismo que os pensadores medievais, os famosos escolásticos, trouxeram uma distinção analítica que o Berkhoff faz questão de destacar com força no livro. Eles separaram o problema usando dois conceitos em latim, o quid e o qualis. Essa parte é brilhante. É genial. Vamos desempacotar isso com calma, porque essas duas palavras, quid e qualis, são meio que as chaves mestras para o nosso mergulho de hoje. Como é que funcionava essa mecânica na cabeça dos escolásticos? A genialidade deles esteve em fatiar o problema. O quid se refere a o que a divindade é, em sua essência íntima, na substância mais profunda mesmo, sabe? A parte inacessível. Exato. Os escolásticos cravaram o seguinte: essa essência, o quid, é totalmente incompreensível e blindada para a mente humana. Nós simplesmente não temos o hardware mental para processar isso. Da tela azul na mente humana. Da tela azul. Mas aí vem o pulo do gato. O qualis se refere a qual é a sua natureza, ou seja, como essa essência se expressa e atua aqui no nosso mundo através de atributos revelados, coisas como justiça, amor, poder, fidelidade. E isso a gente consegue acessar. Isso mesmo. O qualis nós podemos captar e conhecer de forma genuína. Isso nos leva até os reformadores, como Martinho Lutero. Lendo sobre eles, a gente percebe que eles mudaram os rótulos, mas a angústia filosófica era exatamente a mesma dos escolásticos. A mesmíssima. Eles falavam do Deus absconditus, aquele Deus que permanece oculto na sua majestade intocável, e colocavam isso em contraste direto com o Deus revelatus, que é a face que ele escolhe revelar na nossa história. Tudo isso para validar aquela máxima em latim que o Berkhoff cita no livro, finitum non possit capere infinitum. Que significa que o finito não pode captar o infinito. Exatamente. O finito não capta o infinito. É uma constatação quase geométrica, se a gente parar para pensar. Um recipiente de 1 litro não pode receber a água de uma represa inteira sem explodir. O que me faz pensar numa analogia para amarrar bem essa ideia do quid e do qualis para quem nos ouve. Tentar conhecer a essência infinita seria como aquele delírio de tentar beber todo o oceano. Ou então tentar mapear a posição milimétrica de cada gota de água salgada do planeta. Uma tarefa absurdamente impossível. Evidentemente impossível. Mas a alternativa não é ficar no deserto morrendo de sede. O ser humano pode caminhar até a praia, entrar na água até a cintura, sentir a força das ondas bater, sentir a temperatura fria da água e o gosto do sal na boca. Ninguém engole o oceano inteiro. Mas o conhecimento que a gente adquire a entrar nele, embora seja limitado e não esgote o assunto, é um conhecimento 100% real, vivo e adequado. Uma ilustração excelente. E se a gente aplicar os termos medievais à sua analogia, a vastidão abissal de todas as águas é o quid, é um mistério intocável. E a temperatura, a força da onda e o sal que tocam a nossa pele, tudo isso forma o qualivis. É exatamente por isso que o Berkhoff insiste na conclusão de que o conhecimento exaustivo é uma ilusão total. Mas o conhecimento adequado e parcial é perfeitamente real e vital. E é aí que surge uma reviravolta meio irônica na história do pensamento. Porque se a essência última é de fato inatingível, e se os próprios teólogos, como Lutero, admitiram essa limitação de braços abertos, uma onda de filósofos posteriores usou essa exata admissão como uma arma. Foi o grande contra-ataque da filosofia moderna. Pois é, eles disseram o seguinte: bom, se não podemos acessar a essência de verdade, não seria muito mais honesto intelectualmente a gente simplesmente levantar as mãos, fechar os livros todos e admitir que não sabemos nada? O que marca historicamente o nascimento do agnosticismo moderno.
E o Berkhoff faz uma pausa bem importante na narrativa do livro, justamente para dissecar como essa dúvida se sistematizou na sociedade. O termo agnóstico, que foi cunhado por Thomas Huxley, significa literalmente aquele que não sabe, ou aquele que não tem o gnosis, o conhecimento. Mas não é a mesma coisa que o ateísmo, certo? Não, não é. A postura deles não é a do ateísmo clássico, que simplesmente crava que Deus não existe. O argumento agnóstico é bem mais sutil. Eles dizem que, se existe um ser supremo, o cérebro humano simplesmente não veio equipado com as antenas capazes de captar esse sinal. E eles não tiraram essa ideia do nada, né? O texto do livro menciona que eles se apoiaram em verdadeiros gigantes da filosofia, começando por David Hume. Hume aplicou um ceticismo que era super corrosivo. Ele argumentava que todo o nosso vocabulário teológico, todas as palavras sobre Deus, são apenas uma projeção psicológica. Como assim uma projeção? Segundo Hume, a humanidade pega figuras conhecidas do nosso dia a dia, tipo um juiz severo, um rei poderoso ou um pai amoroso, infla essas imagens terrenas com uma bomba de ar conceitual até elas ficarem gigantes e joga tudo isso nas nuvens. Caramba. Ele chamou isso de antropomorfismo puro. Para o Hume, nós não estamos conhecendo o divino de jeito nenhum. Nós estamos apenas olhando para um espelho enorme que reflete os nossos próprios ideais em tamanho superlativo. O que já é um ataque duríssimo. Mas, lendo o texto do Berkhoff, fica muito claro que o verdadeiro terremoto para a teologia ainda estava por vir, e veio com Immanuel Kant. Kant parece ter construído um muro intransponível ao redor da mente humana. O Kant realizou o que a gente chama de revolução copernicana da filosofia. Ele sondou como a nossa mente processa as informações e chegou a uma conclusão radical. Nós somos prisioneiros dos nossos próprios sentidos. Uma prisão biológica. Isso. Segundo Kant, nós só temos acesso aos fenômenos. Ou seja, como as coisas aparecem para nós depois de serem processadas pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos e pelas nossas estruturas mentais. Nós nunca, jamais, conseguimos furar essa bolha para tocar a coisa em si, ou a essência pura da realidade. Então, a lógica dele é que a gente nunca vê o mundo como ele realmente é. Exatamente. A lógica kantiana é brutal nesse sentido. Se nós não conseguimos acessar sequer a essência nua e crua de uma maçã ou de uma cadeira que está na nossa frente, como é que alguém ousa dizer que pode acessar a essência do Ser Supremo? Então, dá um nó na cabeça mesmo. E a partir dessa premissa, o caminho estava todo pavimentado para pensadores como Herbert Spencer formularem a famosa doutrina do incognoscível. A crença absoluta de que a realidade última está envolta em trevas e em contradições que a nossa razão jamais poderá desvendar. E os agnósticos baseavam grande parte do seu ataque na premissa de que o conhecimento verdadeiro exige compreensão total. Para eles, se você não domina algo por inteiro, você não conhece aquilo de fato. Você apenas tem umas noções nebulosas. E é aqui que a coisa fica extraordinariamente interessante. Porque quando o Berkhoff começa a rebater esses argumentos agnósticos, ele expõe o tamanho do absurdo que é essa exigência deles. Pensa só, se a gente aplicar essa lógica rigorosamente na vida real, se a regra de ouro do universo é que a humanidade só conhece o que compreende em sua absoluta e minuciosa totalidade, a ciência humana simplesmente não existe. Acabou. Teríamos que admitir que não conhecemos a física quântica, nós não compreendemos os confins do universo expansivo, não dominamos sequer o funcionamento completo do cérebro humano que está dentro da nossa própria cabeça, ou os mistérios do fundo do oceano, daquela nossa analogia. A falha monumental da premissa agnóstica é esse perfeccionismo destrutivo. Eles partem da suposição de que conhecimento parcial equivale à ignorância total. Mas o Berkhoff demonstra que isso invalidaria todo o conhecimento humano que a gente acumulou na história. A ciência opera inteira e exclusivamente com base em conhecimento parcial e provisório. É um processo contínuo de aprendizado, né? Sim. Pensa num médico, por exemplo. Ele não precisa desvendar a essência última e inexplicável do universo para saber que a penicilina mata bactérias e salva vidas.
O conhecimento não precisa ser exaustivo, total e onisciente para ser verdadeiro e funcional para nós. Nossa, exigir o domínio total antes de aceitar a validade de qualquer conhecimento é uma armadilha retórica gigante. É um truque. Sem falar que o Berkhoff rebate o argumento do Kant e do Hume, lembrando um fato super importante. As leis do pensamento humano não são criações arbitrárias, como se fossem um delírio coletivo da nossa espécie. Elas encontram correspondência na realidade externa. O mundo faz sentido de acordo com a nossa mente. Exato. Se a forma como a nossa mente organiza causa e efeito não correspondesse à verdade do universo exterior, a humanidade estaria isolada numa alucinação profunda. A gente sequer conseguiria construir pontes que não caem ou cultivar a terra para tirar comida. Faz todo sentido. Mas olha só, mesmo vencendo esse argumento do perfeccionismo e derrubando essa armadilha, a humanidade ainda fica com um problema prático nas mãos. A razão humana esbarrou no teto das suas próprias limitações inerentes. O finito continua sendo finito, afinal de contas. Infelizmente. E se o objeto de estudo é infinito, e a iniciativa do contato depender apenas e exclusivamente do ser humano tentando, alcançá-lo com as próprias mãos, a gente fica paralisado. A única saída lógica para resolver esse impasse de uma vez por todas é que a dinâmica do aprendizado seja invertida de ponta cabeça. O objeto de estudo precisa fazer o movimento inicial. O infinito tem que se curvar em direção ao finito. Caso contrário, o silêncio seria eterno. E essa inversão que o livro aborda tão bem muda toda a arquitetura de como o conhecimento é construído nessa área. E aí o Berkhoff traz o pensamento do teólogo Abraham Kuyper para solidificar essa ruptura. O Kuyper tem umas sacadas muito boas. Sim, ele argumenta que a teologia não é apenas mais uma disciplina comum no catálogo das ciências. Ela possui uma mecânica radicalmente oposta. E é fascinante notar o contraste que ele faz com as outras ciências. Pensa nas outras áreas, como a biologia ou a astronomia. O ser humano assume uma postura de dominação metodológica. Nós pegamos a florzinha, colocamos no microscópio, cortamos as pétalas dela com bisturi. Nós nos colocamos ativamente acima do objeto de estudo, interrogando a natureza até que ela entregue seus segredos para a gente. A gente meio que tortura a natureza em busca de respostas. Exatamente. Mas na teologia, o jogo vira completamente. O cientista de repente descobre que a montanha está olhando de volta para ele. O Kuyper diz que, neste campo bem específico, o ser humano jamais, em hipótese alguma, pode se colocar acima. Ele está permanentemente sob o objeto de estudo, embaixo dele. É uma relação de total submissão intelectual e receptividade. Ou seja, nós somos o objeto da ação. Isso. Só é possível haver conhecimento se a divindade ativamente escolher se transmitir e se comunicar. Deus não é um fóssil passivo aguardando ser escavado pela pá da razão humana, né? Ele é o sujeito ativo de toda a comunicação. O que nos empurra direto para um dos debates mais intrigantes que o livro levanta. Porque se esse conhecimento vem de fora, ativamente vindo em nossa direção, como é que o cérebro humano, que é limitado, consegue processar isso sem fritar? E o texto do Berkhoff mergulha fundo na velha controvérsia do conhecimento inato. René Descartes, por exemplo, defendia a ideia de que a mente humana vinha com uma espécie de software pré-instalado. Que a gente já nascia sabendo de algumas coisas. Exato, que nós nascemos com ideias teológicas complexas já totalmente formadas na nossa consciência de fábrica. E essa é uma posição que foi fortemente atacada por empiristas como John Locke, claro. Mas o interessante é que a própria teologia reformada, que é defendida pelo Berkhoff, também rejeita o Descartes nessa. Rejeita? Sim. A mente não é uma caixa que já nasce cheia de conceitos filosóficos desenhados com perfeição. A visão reformada introduz uma nuance muito mais rica que, usando o termo cognitio de incita, que se traduziria como um conhecimento enxertado ou implantado. Tá, mas como isso escapa da armadilha do Descartes? Porque, quer dizer, no fundo também soa como algo que a gente traz de fábrica, não é? Escapa através de um conceito chamado semen religionis, ou a semente da religião. A tradição reformada argumenta que o que nós trazemos não é uma ideia acabada e complexa, mas sim uma capacidade congênita. Pensa numa semente plantada, lá no fundo do solo árido da consciência humana. Uma semente
Adormecida. Isso. Ela gera um senso inegável de dependência, um anseio espontâneo pelo divino que surge organicamente em absolutamente todas as culturas, sem precisar ser deduzido por cálculos matemáticos complexos. Mas, sendo apenas uma semente, ela é insuficiente por si só. Uma semente no escuro da terra não vira árvore. Ela fica lá num aguardo silencioso, precisando desesperadamente ser regada e ser iluminada pela revelação externa. Cara, essa perspectiva altera completamente a forma como a gente enxerga o nosso lugar no universo. A ideia dessa semente aniquila a arrogância intelectual de qualquer pessoa, porque o conhecimento mais elevado sobre a realidade não é um troféu que o intelecto caça por aí e pendura na parede usando supercomputadores e equações intermináveis. É algo que se recebe de presente. Uma transição de postura monumental para o ser humano. Postura fundamental diante da existência deixa de ser a do conquistador agressivo e passa a ser a do ouvinte atento. A humanidade precisa silenciar os próprios ruídos para receber a água que fará essa semente germinar. E isso tudo suscita uma pergunta super prática. De onde vem essa água, afinal? Quais são os canais, os meios que o infinito usa para se comunicar com o finito e regar essa semente? O texto do Berkhof sistematiza essa comunicação em 2 grandes blocos históricos e fundamentais para a gente entender isso tudo: a revelação geral e a revelação especial. Que são categorias clássicas, né, amplamente ancoradas nos textos bíblicos. A revelação geral é aquela que emana da própria malha da criação. É como se fosse a assinatura do artista deixada na obra. Em todos os cantos. Ela se manifesta na majestade absurda das leis do universo, na biologia super intrincada, nos ditames internos da nossa consciência e até no fluxo providencial da história humana. O Berkhof cita o Salmo 19, onde os céus declaram silenciosamente essa glória dia após dia. E também cita o argumento do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, de que a criação deixa vestígios óbvios dos atributos invisíveis do Criador. É uma transmissão universal, sabe? Está sempre ligada, disponível para qualquer pessoa, em qualquer geografia ou qualquer época. E então, do outro lado, surge a revelação especial, que, diferente do testemunho silencioso da natureza, é altamente focada, verbal e histórica. Inclui as escrituras, as mensagens trazidas pelos profetas e, como o texto do Berkhof aponta, com base na carta aos Hebreus, ela atinge o ápice absoluto na encarnação de Jesus Cristo. Agora, a maneira como diferentes tradições teológicas tentaram encaixar a revelação geral e a revelação especial, nossa, é quase um drama arquitetônico ao longo da história. Sem dúvida. Tomás de Aquino e o período escolástico enxergavam uma colaboração totalmente harmoniosa entre as duas. Uma verdadeira construção civil. Tipo um prédio sendo erguido? Exatamente isso. Na visão tomista, a razão humana imaculada, estudando a revelação geral lá na natureza, servia para construir os alicerces e as paredes desse edifício. Era a famosa teologia natural. E aí, quando a razão chegava ao seu limite máximo de altura e não conseguia ir além, a fé entrava com a revelação especial para construir o telhado majestoso do prédio, trazendo verdades insondáveis que a razão não alcança, como a encarnação, por exemplo. Uma divisão de tarefas perfeita na teoria, mas os reformadores olharam para essa obra e detectaram um erro primário de engenharia aí. Lendo a perspectiva deles sobre a teologia de Tomás de Aquino, fica claríssimo que eles recusaram a ideia de que as paredes da razão estavam em boas condições para sustentar o telhado. Os reformadores trouxeram para o centro do palco a doutrina da queda e do pecado humano. Eles argumentaram que a estrutura mental da humanidade sofreu um dano catastrófico na raiz, e esse dano gerou uma cegueira espiritual generalizada. Então, o problema não estava na natureza? De jeito nenhum. A escrita majestosa na criação continua lá, linda e intacta. O problema nunca esteve no transmissor, mas sim no receptor. A mente humana se tornou um instrumento falho, cheio de ruídos, distorcido, incapaz de interpretar a revelação geral corretamente, apenas usando seu intelecto puro. As nossas lentes trincaram. E isso altera drasticamente a função da revelação especial, né?
Ela deixa de ser apenas aquele telhado de luxo que coroa o prédio. Gostaria de propor uma imagem aqui para tentar cristalizar essa visão reformada. Manda ver. Repleta de sabedoria e orientações vitais. E ela foi deixada lá numa praça pública para todo mundo ler. Mas, devido à nossa condição de cegueira e de falha, é como se nós olhássemos para esse papel após uma tempestade terrível, com a tinta completamente borrada pela água. E os nossos próprios olhos ainda sofrendo de um astigmatismo super severo. Nós olhamos e sabemos que há algo escrito ali, claro, mas as palavras se misturam todas, e nós fantasiamos os significados da nossa própria cabeça. O que gera uma percepção totalmente distorcida da realidade. Exato. Nesse cenário de confusão, a revelação especial não é simplesmente uma segunda carta entregue depois pelo correio que ignora a primeira. Não. A revelação especial atua como a entrega de um par de óculos de grau corretivos com precisão absoluta para os nossos olhos. Ao colocar os óculos, a pessoa não apenas recebe novas informações claras, mas de repente ela consegue olhar de volta para aquela primeira carta borrada na praça e entender a caligrafia original. A mensagem que a natureza sempre esteve gritando para a gente, mas que nossos olhos doentes simplesmente não conseguiam focar. Olha, essa é uma síntese excelente do pensamento de João Calvino que o Berkhoff esposa no livro. A revelação especial, no fim das contas, república, ilumina e cura de fato a nossa capacidade de ler o universo criado ao nosso redor. No entanto, a discussão estava muito longe de acabar por aí. Sempre tem alguém para balançar o barco. Pois é. O livro do Berkhoff avança um pouco no tempo para mostrar como, já na modernidade, um teólogo suíço chamado Karl Barth levou esse debate a uma ruptura super radical, de uma forma quase vulcânica. Lendo as anotações sobre o Barth, percebe-se que ele declarou uma guerra aberta contra qualquer tentativa de harmonizar essas revelações, certo? Porque ele era tão feroz contra a ideia de enxergar Deus na natureza. Para entender a fúria dele, precisamos entender o cenário do Karl Barth. Ele estava enfrentando a teologia liberal europeia da época dele, que era fortemente influenciada por um cara chamado Friedrich Schleiermacher. O Schleiermacher havia tentado salvar o cristianismo do racionalismo do iluminismo, reduzindo a religião a um sentimento profundo e interno de dependência. Ele tentou engarrafar o divino no sentimento humano, então. Isso. O Barth viu isso com absoluto horror. Para o Barth, a teologia do Schleiermacher era o ápice da arrogância humana travestida de piedade, tentando capturar e controlar o divino dentro das nossas emoções, falhas. A humanidade tentando mais uma vez voltar ao controle da narrativa. Exatamente. Colocar Deus na nossa caixinha. E como um contra-ataque a essa tentativa de domesticar o mistério, o Barth soltou um rotundo e sonoro não. Ele rejeitou integralmente qualquer valor na revelação geral. Zero valor. Zero. Para o Barth, não há comunicação divina ao observar um pôr do sol maravilhoso, ao analisar as pétalas de uma flor ou ao sentir aqueles arrepios de transcendência no topo de uma montanha. Toda a teologia natural, para ele, é uma invenção humana perigosa. A verdadeira revelação, o Barth argumentou, desce perpendicularmente de cima. Como um raio caindo. Isso. Rasgando a nossa realidade como um raio que atinge o chão de surpresa. Ela ocorre exclusiva e unicamente num evento existencial e superdinâmico, que é sempre centrado na pessoa de Jesus Cristo. Funciona como uma intervenção que a humanidade jamais poderia prever, muito menos controlar ou dominar. Nossa, essa jornada inteira que a gente fez hoje sobre a cognoscibilidade simplesmente nos tira de qualquer zona de conforto. Nós começamos com aquele nó matemático insolúvel entre a mente pequena e o objeto infinito. Depois passamos pelos céticos que exigiam domínio total da ciência para validar qualquer conhecimento. Uma exigência impossível. Total. Aí descobrimos a necessidade um tanto humilhante de que o objeto nos procure primeiro, regando aquela semente congênita que todos nós carregamos. E terminamos navegando por esse mar super tempestuoso sobre como ler as revelações de fato,
seja curando os nossos olhos estragados com os óculos de grau dos reformadores ou esperando o impacto de um raio existencial como Barth sugeriu. É uma desconstrução tremenda de como acreditamos obter qualquer certeza sobre a realidade. E tudo isso nos deixa com uma provocação profunda para continuarmos processando muito depois que essa análise terminar. Qual seria? Se a nossa capacidade de acessar a verdade última, a resposta mais profunda e final da nossa existência, depende inteira e completamente do ato de nós recebermos essa verdade com gratidão, em vez de conquistarmos com a força bruta do nosso próprio raciocínio e da nossa tecnologia, como essa dinâmica deveria impactar a nossa vida hoje? É uma mudança de paradigma. Completamente. Como a adoção genuína dessa postura de receptividade ativa e de humildade intelectual deveria alterar a nossa postura diante do volume absurdo de informações diárias que a gente recebe. Como deveria mudar a forma como lidamos com as certezas absolutas que defendemos na internet e com as polarizações tão agressivas que dominam os nossos debates. Talvez o erro central da nossa sociedade moderna não seja a falta de conhecimento ou de informação. E sim a postura. Sim, talvez seja a nossa recusa obstinada em silenciar, a recusa em abaixar as nossas armas intelectuais e simplesmente aprender a escutar de verdade o que está sendo revelado para nós. Olha, esse é um encerramento impecável para a profundidade incrível que é esse tema. Isso nos lembra de que o verdadeiro aprendizado frequentemente começa no exato ponto em que nós admitimos com honestidade os nossos próprios limites. Essa reflexão com certeza tem o peso necessário para nos acompanhar ao longo de toda a semana. Com toda certeza. E para quem achou que a gente esgotou o assunto e que acabou por aqui, fica aqui um aviso importante sobre nossos próximos passos. Teremos um novo episódio sobre esse mesmo livro para explorarmos as engrenagens adicionais que compõem essa obra tão monumental do Berkhoff. A obra tem muito, mas muito mais terreno para explorar e continuaremos a mapear esses conceitos complexos juntos. Estou pronta para a próxima. Que Deus abençoe todos os ouvintes.